Olá, chegou a sexta-feira, dia 18 de agosto. Estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os direitos dos estagiários. E ainda vamos conferir juntos nesta edição do programa as notícias da internet sobre o tema. Tem também as vagas de emprego disponíveis para hoje. A enquete do dia, você vai poder interagir com a gente através da enquete, respondendo a nossa pergunta e também mandando sua dúvida e muito mais. Hoje o nosso programa ele está imperdível. E o estágio é a parte importante da formação profissional da maioria dos estudantes e costuma ser a primeira experiência em ambiente profissional de muitas pessoas. O fato de ser uma experiência em modo profissional, no entanto, não pode ultrapassar alguns limites. Por ser parte da formação profissional e não um trabalho, o estagiário ele possui aí uma série de benefícios em relação a um trabalhador de carteira assinada. Mas também ele perde uma grande quantidade de vantagens que vão além da baixa remuneração. Conhecer os direitos de um estagiário é um requisito muito importante e vamos aprender e conhecer mais sobre esses direitos com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com José Adilson, ele que é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema o André Souza, ele que é professor e assessor técnico de fiscalização do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, o CREF-12. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui os nossos convidados, dicas eles vão trazer no decorrer do nosso programa e muitas orientações, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. Confira! Uma vaga no mercado de trabalho na área que escolheu estudar é o desejo de todo aluno de curso técnico ou superior. Esse espaço muito disputado exige preparo teórico, técnico e prático, ou seja, ter uma experiência de estágio no currículo é importante. Através do estágio, ele vai colocar em prática, né, os conteúdos que ele está recebendo na instituição de ensino e, sobretudo, ele vai desenvolver comportamentos que são necessários ao profissional no mundo do trabalho, né? E só o estágio que vai dar isso. Felipe já entendeu como a experiência prática é importante. Ele está se preparando para concorrer a uma vaga de estágio na área de administração. Você está tendo convívio com a tua graduação, né? Com a tua formação na prática, no estágio. Ele não vai ser marinheiro de primeira viagem, já tem um estágio no currículo, assim como Priscila, que mudou de área para fugir da crise e já pretende engrenar um estágio com o primeiro período do curso técnico em administração. Ajuda no crescimento profissional, a gente aprender e buscar uma chance no mercado de trabalho. Se o estudante ele passa, né, o tempo dele escolar só estudando, ele não sabe trabalhar. E o quanto antes ele conseguir um estágio e for praticar, né, o trabalho, isso é melhor para ele. Mesmo sem ter vínculo empregatício, o estágio exige preparo do estudante. Afinal, a concorrência é grande. Entrevista, prova, às vezes também as empresas pedem uma prova básica, né, de português, raciocínio lógico, informática, uma redação. A gente sempre dá dicas ao estudante no nosso site. Nós temos alguns cursos gratuitos, né, que o estudante loga no site e participa desses cursos, né, e algumas dicas de entrevista, né, de como preparar um currículo, né, de como participar de uma seleção. Outra coisa que o estagiário também precisa saber é que a legislação garante direitos no desempenho da atividade. E já na assinatura do termo de compromisso, ele precisa ficar atento a informações sobre a quantidade de horas de trabalho semanal, atividades a serem desenvolvidas e previsão de pagamento de bolsa. O primeiro direito dele é pôr em prática aquilo que ele está estudando na instituição de ensino, é um direito dele. Então, a empresa que desvirtua o estágio, o estudante não pode aceitar. Carga horária de estágio que não pode ser superior a 6 horas diárias e 30 semanais. Então, isso a gente observa aqui no CIE. É um recesso após um ano de estágio,
ele tem direito também, né, a orientação do supervisor. Ok, ótimos exemplos, ótimas dicas. Daqui a pouquinho teremos muitos outros exemplos e também orientações sobre o tema. E a gente também abre o espaço do programa para parabenizar a todos os estagiários. Hoje é dia do estagiário, por isso que a gente vai falar aqui no nosso programa sobre os direitos dos estagiários. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados, mas agora a gente quer ouvir você que está em casa. Você já pode interagir com a gente a partir deste momento. Vamos lançar a nossa enquete de hoje. A pergunta da nossa enquete hoje é a seguinte: você acredita que as empresas elas deveriam ser mais fiscalizadas para respeitar os direitos dos estagiários? Sim ou não? Você pode responder ligando para o 3424 1977, 3424 1977. Liga, responde aqui a nossa pergunta de hoje da enquete e pode mandar também alguma dúvida sobre o tema. Tem dúvidas? Tem internet disponível? Manda pra gente através da internet. Lá na nossa fanpage você vai acessar facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço também na internet. Deixa seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa e responder essa sua dúvida. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, 994 18 1206. Também já está disponível. Manda aí sua pergunta que daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, desde setembro de 2008, os estágios eles devem respeitar a Lei 11.788. Ela substituiu uma lei de 1977 e instituiu novos direitos para os estagiários, como um recesso anual de 30 dias e o limite de 6 horas diárias de trabalho. E você que está em casa, sabe qual a diferença do estágio obrigatório e não obrigatório? Vou explicar para a gente começar a entender mais sobre o tema. O estágio obrigatório é um requisito para a obtenção aí do diploma e não precisa oferecer bolsa, nenhum auxílio transporte também ao estagiário. Já o estágio não obrigatório é uma alternativa optativa que deve sempre oferecer essa bolsa auxílio para esse estagiário. E a gente vai a partir de agora aprender mais sobre o tema. Vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. José Adilson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, representando o Ministério Público do Trabalho, é um prazer estar aqui com os senhores. Também queria dar boas-vindas ao André Souza, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado. Hoje, analisando o contexto como um todo, né? Vamos falar um pouquinho da importância dessa data, a importância de ter uma lei para reger os estagiários, porque a gente sabe que não é o primeiro contato de muita gente com esse ambiente profissional, né? É um momento também de muita descoberta, de aprender muita coisa. Quando se tem uma data específica e uma lei, o que é que a gente poderia falar? Por que é importante? A gente tem muito o que comemorar com essa data, doutor? Ou ainda não? As empresas ainda não respeitam e não dão a atenção ao estagiário como deveriam? A experiência que nós temos como integrantes do Ministério Público do Trabalho tem sido, infelizmente, negativa. Por quê? Porque a lógica do estágio está invertida. Na verdade, o estágio ele tem como principal objetivo proporcionar complementação do ensino e da aprendizagem, né? Dar oportunidade ao estudante de ter um ambiente real, uma situação concreta de trabalho, diferente daquele ambiente simulado ou em laboratório, ou diferente daquela teoria específica que ele vê no curso. Uhum. Então, por meio do estágio, as unidades concedentes, elas cumprem a sua função social, abrindo campos, abrindo possibilidades de aquele estudante ter, né, e aquilo que dificilmente ele vai conseguir ter na instituição de ensino. Uhum. Então, na verdade, é um ambiente para aprendizado, para aperfeiçoamento, para complementação do ensino. Mas o que a gente encontra é a lógica invertida, é a substituição do empregado pelo estagiário, é a contratação de estagiário, em vez de contratar um empregado, utilizando o estágio como uma forma de baratear a mão de obra. Então, infelizmente, apesar da lei, o que nós temos encontrado é um total desvirtuamento do estágio. Uhum. E nesse período de crise econômica, percebe-se também que está cada vez maior, né, o número de contratação de estagiários, e eles estão fazendo a função além do que eles deveriam fazer. Porque quando a gente escuta do estagiário, né, que ele quer
muito galgar aquela vaga para ser o primeiro contato com o ambiente profissional. Às vezes o estagiário diz que tem que se submeter a tudo mesmo porque ele enxerga ali aquela oportunidade como uma única solução para ele entrar no mercado de trabalho. Isso às vezes também atrapalha esse pensamento. E como é que a gente trata com esse estagiário no dia a dia? Porque o André Souza, ele é professor, também assessor técnico de fiscalização do Conselho Regional de Educação Física. Então você tenta coibir isso ali na prática também, né, André? Isso. Muitos relatos é que o estagiário se submetem a esse tipo por ter que pagar a universidade, né? E utilizam daquilo ali como se fosse um meio empregatício, que não é. Como o doutor falou bem corretamente, é um momento de aprendizado. O estudante ele está ali para aprender, colocar em prática aquilo que está aprendendo na universidade, né? E é um momento ali também que ele pode errar, porque ele tem um supervisor para corrigir. Né? Então, a importância desse supervisor que tá orientando o estagiário nessa instituição. Eu sempre falo aos meus alunos que o estagiário ele vai ser por um período que a lei estabelece, né? Mas ele vai ser profissional pelo resto da sua vida. Então, naquele momento ali também que ele vai ter que ter o conhecimento da questão da ética, né? Iniciando a ética na sua profissão. E a gente tem um trabalho muito grande justamente por isso, porque as empresas por ser utiliza como mão de obra barata, né? É um custo menor ele tem um estagiário do que tem um profissional, né? Então utiliza dessa forma. E quem é que pode estagiar para a gente compreender? Qualquer pessoa que estiver matriculada numa instituição de ensino, ela pode ser um estagiário? Olha, a lei a partir de 2008, ela abriu a possibilidade inclusive para os estágios no nível médio regular, né? Sem ser o médio profissionalizante. Até mesmo no ensino fundamental, naquela modalidade de educação de jovens e adultos, no final, né? Mas isso foi uma abertura que a lei trouxe, mas dificilmente isso vai ser correto na prática. Por quê? Porque um aluno de ensino médio, ele deve ser qualificado para o trabalho, como toda a educação. Mas ele não é qualificado para uma profissão. Então fica muito difícil você verificar se está havendo compatibilidade entre uma contextualização curricular do ensino médio com a atividade que ele executa. Nós encontramos exemplos, por exemplo, de pessoas que estavam sendo operadoras de caixa. Ora, ele estudava no segundo grau e estava sendo operador de caixa. Qual é a complementação do ensino da aprendizagem relativa ao segundo grau? Ele ali estava sendo a mão de obra barata. Eu, em vez de contratar como empregado, eu contratava como estagiário. Já no nível superior é um pouco mais fácil de identificar esses desvios, porque cada profissão, cada curso superior tem uma profissão específica, algumas regulamentadas, outras não, mas é mais fácil identificar se está havendo desvio ou não. Quando acontece, né? Quando acontece esse desvio, qual o procedimento que é adotado? A empresa ela é responsabilizada? Esse estagiário, ele perde também o estágio? O que é que acontece ali na prática? Exatamente. Veja, como o estágio ele tem praticamente as mesmas características da relação de emprego, que é onerosidade, pessoalidade, subordinação e não eventualidade, qualquer desvio no estágio vai fazer com que automaticamente aquela relação se transforme numa relação de emprego. E como empregado, eu tenho uma série de direitos que os estagiários não têm. Então, a fraude à relação de emprego ela é punida com lavraturas de autos de infração pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa ação é realizada pelos fiscais do trabalho. Se mantendo a empresa na irregularidade, ela pode ser indicada ao Ministério Público do Trabalho, que pode acionar até o judiciário para fazer com que aquela infração cesse, né? Fora isso, os conselhos de profissão, como aqui o Conselho de Educação Física, fiscaliza também a atividade do profissional, porque por trás do estagiário tem que ter sempre um supervisor do estágio. E esse supervisor do estágio, se a profissão for regulamentada, ele tem que ser formado naquela profissão e registrado no conselho. Então, se ele não for, ele estará exercendo ilegalmente a profissão. E o estagiário também. Porque o estagiário, na prática, ele realiza atividades próprias do profissional. E só não é exercício ilegal da profissão porque tem um supervisor ali mantendo e garantindo que qualquer erro vai ser corrigido, que a orientação, que a perfeição técnica vai ser atingida. Se não houver esse complemento, se não houver esse acompanhamento efetivo do supervisor, formado e registrado no conselho, quando a profissão for regulamentada, ambos poderão estar exercendo ilegalmente a profissão. Então é até crime. No caso da educação física, né, quando isso não é colocado em prática, trazendo para o ambiente da academia, pode comprometer a saúde da pessoa que está pagando para ter aquele serviço, um serviço de qualidade. Não quer dizer que o estagiário não vai oferecer um serviço de qualidade, mas quando é supervisionado e quando existe, né, aquela harmonia entre os profissionais, quem está pagando pelo serviço vai sair ganhando. Mas se a academia ela não cumpre isso ali na prática, a pessoa vai sair prejudicada com uma lesão, por exemplo. Isso. Dentro da profissão regulamentada,
existe uma resolução do Conselho de Ensino Superior, que é 07 de 2004, que fala o período que esse estudante pode estar exercendo a função de estagiário, né? Então ele tem que estar a partir da segunda metade do curso que ele está fazendo, porque entende-se que nesse período ele já vai ter o conhecimento básico técnico para poder exercer. E o estudante de educação física, quando ele está dentro do ambiente, seja academia, seja na escola, seja em qualquer local, ele está ainda em formação, ele está em aprendizado. E a intervenção dele direta com a saúde das pessoas pode vir a trazer, sim, alguns problemas. Se não tiver um supervisor para dizer, olha, esse exercício que aquela pessoa está fazendo não está correto. Então você pode corrigir dessa forma, ensinando as partes técnicas. Em relação ao estágio, todo estagiário, quando ele vai começar, ele precisa assinar um termo, né, um contrato. É um termo de compromisso. Né? O que é esse termo ali? O que é que consta nesse termo que o estudante que ainda não faz esse estágio, ele deve prestar atenção? O que é que deve constar nesse papel? É importante o telespectador entender que estágio, ele sempre será curricular e supervisionado. Então, essa nomenclatura de estágio extracurricular, ela é imprecisa, ela não é técnica, não existe. Todo estágio tem que ser curricular e supervisionado. O documento base essencial do estágio é justamente o termo de compromisso, tem que ser escrito. E nesse termo de compromisso devem constar os dados da unidade concedente, do aluno, da instituição de ensino, a carga horária, o período, né, a vigência do contrato e as atividades. Essas atividades devem estar num plano de atividades que podem ser anexadas a esse termo de compromisso. Ali vão constar quais são as atividades que esse estagiário vai realizar na unidade concedente para que isso seja avaliado. A cada 6 meses ele tem que emitir um relatório de atividades que deve ser encaminhado para a instituição de ensino, para que a instituição de ensino verifique se, de fato, as atividades que ele está realizando na prática complementam o ensino, estão de acordo com o termo de compromisso. Então, o termo de compromisso é essencial. Sem termo de compromisso não existe estágio. A lei também fala no convênio, mas o convênio é facultativo, ou seja, uma empresa pode fazer convênios com várias instituições de ensino para abrir o seu campo de estágios. Mas esse convênio é facultativo. Agora, o termo de compromisso com a assinatura do representante do estudante, ou ele mesmo, se for maior, a instituição de ensino também, que é a formadora, né? E a unidade concedente, tem que existir. Sem esses 3, não existe estágio de verdade. Pode ficar à vontade. Lembrando que, o doutor falou bem, assim, o termo de compromisso de estágio é importante, principalmente nas profissões regulamentadas, porque se ele não tiver o profissional acompanhando e ele não tiver com esse contrato, ele vai estar em situação irregular. Se não tem o profissional, ele vai estar no exercício legal da profissão e vai estar podendo responder por exercer ilegalmente profissão regulamentada. A gente já falou um pouco das obrigações de quem contrata esse estagiário, mas vamos reforçar alguns pontos que a gente ainda não falou em relação a essas obrigações. Quais as obrigações básicas que a empresa ela deve oferecer a esse estagiário? Veja, a lei diz que a unidade concedente de estágio, seja ela um órgão público, seja uma entidade privada, seja até um profissional liberal registrado no seu conselho de profissão, como, por exemplo, um advogado, um médico, um engenheiro, um arquiteto, ele tem a obrigação, primeiro, de oferecer condições ao aluno de complementar a teoria, né? De aprendizado, de profissionalização. O principal direito do estagiário é o direito à educação, direito ao aprendizado, certo? Além disso, ele tem que cumprir aquilo que foi previsto no termo de compromisso, especialmente fazer com que as atividades que foram previstas sejam de fato realizadas, supervisionadas. A unidade concedente também tem que indicar um profissional, se for profissão regulamentada, né? Ele tem que indicar um profissional registrado no conselho e formado para supervisionar e emitir relatórios de atividade, de modo que ao final de cada período de 6 meses isso seja reavaliado e, inclusive, essa entidade, unidade concedente, ela pode ser punida se ela for flagrada 2 vezes descumprindo a lei. Então, ela pode ficar proibida de contratar estagiário por 2 anos. Então, se a fiscalização constatar erro no estágio e constatar de novo, por 2 vezes, ela pode passar 2 anos sem poder contratar estagiário. Então, a obrigação principal da unidade concedente é realmente oferecer campo de atividade para o estagiário voltado para a educação. A lógica do estágio não deve ser, eu preciso de estagiário. Quem precisa do estágio é o estudante e a unidade e a instituição de ensino. A empresa não deve precisar de estagiário. Ela deve, até para cumprir sua função social que está na Constituição,
abrir campos de estágio para ajudar as instituições de ensino a formar melhores profissionais, mas não necessariamente de ter aquele aluno como futuro contratado, porque estágio não é primeiro emprego, estágio não é contrato de experiência, estágio não serve para testar futuro empregado. O estágio deve ser desvinculado da necessidade de dar conta da produção, da demanda de serviço dos clientes da empresa. Em relação agora a essa questão da jornada ainda, né? Do horário, do tempo que ele vai passar nesse estágio, existe o limite da carga horária que deve ser também observado, mas em dias de prova, há uma maior flexibilidade? É um direito do estagiário ele largar um pouco mais cedo para poder chegar a tempo na prova, para dar mais tempo para estudar? É algo muito benéfico para o estudante quando essa empresa ela cumpre esse papel de liberar e diminuir a redução da carga horária no dia que ele tem prova, ou é na semana? Como é que a gente compreende esse ponto? Na assinatura do termo de compromisso de estágio, eles já informam, né, o período de vigência da realização das provas, para a empresa e o estudante se prepararem e ter esse direito adquirido. Então o estudante tem sim, está na legislação, o direito a ser liberado para realizar essas provas. A lei prevê que deve haver uma redução de no mínimo 50% da carga horária. Mas eu diria mais, eu diria que, ora, se ele está ali para aprender, para praticar a profissão, a educação é o principal ponto, né? O aprendizado é o principal. Então, na semana de prova, ele não deveria de jeito nenhum exercer a atividade. Ele deveria ser liberado totalmente. Até porque, como eu disse, a empresa não tem que precisar dele. Não tem que contar com ele para poder dar conta da sua produção. Ela deve estar ali ajudando ele, ajudando a faculdade, ajudando a sociedade a ter melhores profissionais. Então não tem lógica essa exigência da produção. Essa limitação na lei da carga horária é para que não haja extrapolamento, não haja exageros. Porque se não houvesse essa limitação, não ia ter esse parâmetro. Então a empresa ia usar 40, outra 50, outra fim de semana, horas extras e assim vai. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre direito dos estagiários. A partir de agora, vamos conferir juntos o que é notícia na internet sobre este tema, e quem traz essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima sexta para você e para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. A notícia de hoje está no Estadão. São 5 burocracias que todo estagiário precisa saber. Ao iniciar no mercado de trabalho, muitos estudantes desconhecem as burocracias no mundo corporativo, mas é preciso ficar atento aos direitos no estágio. Em relação às jornadas de trabalho, um estagiário pode trabalhar apenas de 4 a 6 horas diárias. O mínimo são 20 horas e o máximo de 30 horas semanais. Além disso, em semanas de provas, o estagiário tem o direito de solicitar a redução da sua jornada pela metade. O ideal é que esses acordos sejam feitos com antecedência. E para saber mais sobre os direitos no estágio, a gente vai voltar ao estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E olha só, muita gente, quando tem dúvidas, utiliza a internet como fonte de pesquisa, e lá na internet a gente encontra muitas verdades, ajudam a tirar as nossas dúvidas e formar a nossa opinião, mas também encontramos muitos mitos, e a gente vai deixar aqui algumas informações, vamos mostrar algumas informações e deixar aqui a pergunta aos convidados se é mito ou se é verdade, e eles irão nos ajudar e trazer uma explicação para as seguintes afirmações. Vamos conferir a partir deste momento. Olha só, é mito ou verdade que o estagiário ele pode fazer hora extra? Será que pode, não pode? Mito ou verdade? Veja, a lei não prevê jornada extraordinária para o estagiário, até porque ele não é empregado, ele não está ali para produzir. Então, ele está ali para aprender. Não tem sentido ele ultrapassar a carga horária máxima permitida fazendo hora extra. Hora extra é para produção, para dar conta de produção. O estágio está para aprendizado e não para produção. Ok, vamos a um outro ponto. Temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade que os estagiários eles não podem ser demitidos? Mito ou verdade? Na verdade é um mito, né? Porque
Primeiro que não é demissão, né? Ele, como não tem vínculo empregatício, ele pode ser ter o termo de contrato de estágio encerrado, né? E isso sim pode acontecer dependendo da avaliação que é feita pelo profissional supervisor. É muito comum isso acontecer? Esse rompimento do termo antes de completar o tempo previsto de estágio, ou é difícil? É muito raro acontecer, porque o estagiário ele atua muitas vezes, ele se dedica tanto, ele tem tanta vontade de ser contratado, de ser tratado como empregado da empresa, que ele cumpre todas as regras, ele costuma realmente obedecer a tudo. Então ele muito pouco reclama, ele muito pouco às vezes tem noção de que está sendo explorado, raramente ele vai ser desligado. Né? Por quê? Porque ele atua realmente como se fosse um empregado. Ele se dedica tanto ou mais do que alguns empregados. Ok, vamos a outro ponto. Temos aqui outra afirmação e queremos saber se é mito ou verdade. Tem direito de tirar férias o estagiário? Sim ou não? Sim. A lei chama de recesso. Né? É equivalente às férias. Se ele tiver mais de um ano, ele vai ter direito a férias completas de 30 dias. Se ele tiver menos de um ano, ele vai ter proporcional, né? E com remuneração. Ok. E é bom que tire, né, esse período de descanso, né? Não somos máquinas, somos trabalhadores, precisamos também do momento de descanso, recarregar as energias para voltar mais empolgado ali para o trabalho. Isso, até porque ele está no período de recesso da universidade, e se é um momento de aprendizado, ele tem esse direito também. E tem que coincidir, esse período de descanso tem que ser no mesmo período que ele tira recesso? Preferencialmente, né? Pode dividir também 15 dias e depois 15 dias? Não tem sentido, porque se ele completar um ano, ele tem direito ao período completo. Né? Nem para empregado a lei prevê, só em casos excepcionais é que eu poderia dividir as férias, no caso de férias coletivas. Ok, vamos agora até um outro ponto. Temos aqui outra afirmação, mito ou verdade, essa do estagiário se tem permissão para sair mais cedo quando está em período de prova. A gente falou no bloco anterior, isso aqui é uma verdade e tem que ser respeitado sim. O Conselho está ali para fiscalizar as empresas que não cumprem com esse direito do estagiário? Na verdade, isso é uma fiscalização do trabalho, né? É a questão trabalhista que a lei obriga a ter essa saída do estagiário mais cedo, né? Próximo ponto, temos aqui outra afirmação, mito ou verdade, que o estagiário ele tem direito à licença maternidade. É um direito do empregado, né? É um direito do empregado, não está previsto na lei do estagiário. Até porque se a aluna, por exemplo, como aluna na faculdade, no período em que ela não pode comparecer à aula porque está, né, no período de gestação ou do final, né, no período que seria da licença maternidade, ela não vai frequentar a aula. Ela recebe às vezes atividade em casa, ela muitas vezes não consegue terminar o curso sem precisar frequentar, com uma carga horária especial, com algumas tarefas. Na empresa ela não iria porque ela está na condição de estudante e não de empregada. Ok, vamos a partir deste momento começar a responder as perguntas. Estão chegando muitas dúvidas sobre o tema. Você que está em casa ainda tem dúvidas? Manda pra gente, 3424-1977, a nossa linha interativa. Está disponível para você interagir aqui com a gente, mandar sua dúvida. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, ele também já está disponível. Acessa, deixa sua pergunta, vamos ler a partir deste momento e começar a responder aqui as dúvidas que estão chegando. Temos aqui a primeira pergunta da Bruna. Bruna, ela quer saber o seguinte: as faltas do estagiário, no caso, elas podem ser descontadas ali na Bolsa Estágio? Pode, não pode? A dúvida da Bruna. Olha, isso é tratar o estagiário como empregado, né? O poder disciplinar em relação ao estagiário tem que ser muito tênue, o mínimo possível. Não faz sentido. Se é um estágio não obrigatório, em que há uma remuneração prevista em lei, obrigatória também, e que aquela atividade ela é voltada também para a produção da empresa, afinal ele estará praticando atividades que servem para atender a demanda da empresa, não é proibido que se desconte porque ele teve uma falta não justificada, a bolsa seria proporcional aos dias que ele realmente exerceu atividades na empresa. Falando ainda nessa questão da importância do estágio para esse aluno, né? Você também é professor, né? E você vê ali na prática a diferença do aluno que teve essa oportunidade de participar de um estágio e o aluno que não teve essa oportunidade ou que não teve o interesse de ser um estagiário em algum momento dessa vida desse estudante. Tem uma diferença? É perceptível? O que a gente poderia falar, assim, destacando a importância do estágio? Eu fui também estudante, né? Passei por esse período de
de estágio na minha época. É um momento importante, sim, para repassar o conhecimento que a gente adquire na universidade, naquele momento na prática, principalmente na minha profissão, que a gente lida com o público diretamente. Então é um momento que você vai perceber, vai ter esse contato, diálogo direto com o público, e isso vai fazendo o teu perfil profissional. Você está ali fazendo um perfil profissional, não é um emprego, né, como o doutor bem disse, mas eu estou fazendo, atendendo o meu perfil profissional, qual o profissional eu vou querer ser, né? Posso passar por vários orientadores. Então, cada orientador tem um perfil já profissional que eu posso pegar daquele perfil e fazer o meu perfil profissional. Eu acho importante o estágio, como eu disse, é um momento de aprendizado, né? Que ali eu vou tirar minhas dúvidas que eu não consigo tirar na universidade e na prática. Reforçando, né, é importante o estágio, e também é muito importante que esse estudante ele tenha noção dos direitos que ele tem enquanto estagiário, e ele não vai ser penalizado por cobrar alguns desses direitos. Não, pelo contrário, né? Eu acho que era importante a gente reforçar que o principal direito do estagiário é o direito de aprender, né? Quando a lei separa estágio obrigatório do não obrigatório, ele está reforçando o seguinte: o obrigatório ele vai ser condição essencial para que o aluno obtenha o diploma. Ele não cola grau se ele não exercer o estágio que é obrigatório. Só que, nesse caso do estágio obrigatório, em geral, ele é uma disciplina do curso. Ele tem uma carga horária diferenciada. A empresa, muitas vezes, vai receber aquele aluno poucas vezes, porque pode ser um trabalho, por exemplo, de pesquisa. Ele pode ir à empresa para colher dados, informações, propor alterações, fazer uma consultoria, né, em algumas atividades. Já o estágio não obrigatório, ele se assemelha muito ao trabalho mesmo de verdade, ao emprego de verdade. Então é importante que o estagiário, sim, esteja consciente de que, mesmo sendo não obrigatório, a empresa tendo que remunerar, ele tendo direito a férias, por exemplo, ele precisa, sim, estar consciente de que ele está ali para aprender, para praticar a profissão. Então ele deve ser o primeiro interessado em denunciar irregularidades para que aquele estágio seja estágio verdadeiro, para que ele não seja explorado como mão de obra barata. Então é importante, sim, ele ter consciência do que diz a lei, mas principalmente dos princípios que regem o estágio. Temos aqui a pergunta do Matheus Costa. Ele diz que tem uma microempresa e ele quer saber se ele pode, na condição de microempresa, contratar um estagiário. A lei não faz separação entre microempresa, empresa de pequeno porte ou não. Só fala que, se for um profissional liberal, ele tem que ser registrado no conselho de profissão, certo? Então, se for um arquiteto, ele tem que ser registrado no conselho de arquitetura, engenheiro e assim vai, administrador, contador, enfim. A lei não faz essa separação. No caso de aprendiz, sim, é que a lei diz que microempresa está liberada de contratar aprendiz, mas aí o aprendiz já é um empregado, já é um contrato de emprego. Vamos reforçar mais uma vez essa questão da postura desse estagiário da empresa, professor? Como é que esse estagiário ele deve se comportar? O que é que não pode faltar a esse estagiário quando ele consegue essa vaga de estágio? Compromisso, né? Compromisso com o aprendizado, principalmente. É um momento que ele está lá aprendendo, buscando conhecimento e colocando em prática aquilo que ele tem na universidade, no banco da universidade. Dentro, principalmente, da minha área de atuação, que é de academias, enfim, existem normas que eles têm que cumprir também, né? As empresas têm que cumprir, na verdade, a identificação do estagiário para desassociar o estagiário do profissional, né? Porque como as empresas utilizam, em alguns casos, o estagiário como mão de obra barata, o aluno, o beneficiário que vai naquela academia não sabe diferenciar que se está sendo orientado por um estudante ou está sendo orientado por um profissional. Então, essas normativas também o estudante tem que ter cuidado, principalmente o contrato de estágio, porque as empresas invertem. Primeiro contrato estagiário, depois vai fazer o termo de compromisso de estágio. E, na verdade, o estágio ele só vai ser regular a partir do momento que ele está com esse contrato e está no período regular do estágio. Na questão da lei ainda do estagiário, né, tem algum percentual de vagas para pessoas com deficiência? Existe, né, nessa lei, existe algo que assegure isso? A lei prevê que 10% das vagas sejam destinadas para pessoas com deficiência. A maioria das empresas nem sequer toca no assunto, né? Ela divulga as oportunidades de estágio, mas não ressalta que até 10% estão destinadas a pessoas com deficiência. E raramente há estagiário. Você encontra estagiário que é pessoa com deficiência. Em relação à questão da área da educação física agora, né? Como é que essa questão do estágio é uma área que tem essa possibilidade de absorver muitos estudantes no mercado de trabalho? Porque tem áreas que
que é um pouco mais complicado, né, conseguir esse estágio. Muita gente procura e tem essa dificuldade. Alguns cursos eles têm mais essa facilidade. O de educação física, no caso, é um que oferece muitas oportunidades? Assim, o mercado fitness é um mercado crescente, né? As pessoas buscam a saúde, buscam a qualidade de vida e as empresas elas vêm crescendo com o passar dos anos. Então, existe sim uma grande procura pelo estágio, até porque o nível a quantidade de universidades também está colocando esse estagiário no meio para poder atingir. Agora tem que ficar atento às questões também legais, né? A questão da lei. Então, como o doutor falou, a questão do não obrigatório e o obrigatório, né? Então, o obrigatório, dentro da educação específica, é como a gente chama de um estágio de observação, né? Ele não tem a possibilidade de intervir diretamente com o beneficiário. Já o não obrigatório, não. É um momento de intervenção onde o orientador vai estar direcionando a atuação dele. Mas é um mercado bem promissor. No caso da educação física, ele pode atuar em quais áreas, assim? Na academia, pode ser professor? Isso. Na educação física existem duas formações. Existem as faculdades que formam a licenciatura, que fica a atuação restrita ao ambiente escolar. Então, o estudante de licenciatura, ele tem sua atuação restrita às escolas, trabalhando com a educação física como componente curricular obrigatório. E existe a formação do bacharelado. O bacharelado ele pode intervir em qualquer área da saúde. Então, ele pode trabalhar dentro de hospitais com supervisão do profissional, dentro de academias, clubes, parques, academia da saúde, por exemplo, a academia da cidade também utiliza o estagiário. Existe um agente de integração entre ali a escola e a empresa. Esse agente que faz isso, ele pode cobrar alguma taxa do estudante para fazer... Veja, o agente de integração, ele não é sujeito obrigatório no contrato de estágio. O agente de integração, ele é um sujeito facultativo. Qualquer empresa pode contratar estagiário diretamente. Qualquer instituição de ensino pode fazer esses trâmites de contrato de estágio diretamente com a unidade concedente. Mas a lei trouxe a possibilidade de esses agentes de integração atuarem. Eles têm um papel importante, sim, principalmente na verificação, né, de campos de estágio, identificação, cadastro. Às vezes até eles fazem seleção. Mas a lei diz que eles podem ser punidos civilmente, penalizados civilmente, responsabilizados civilmente, se indicarem estagiários para realizar atividades incompatíveis com a formação do aluno ou indicar estagiário para fazer estágio, sendo que no curso ou na instituição de ensino onde ele atua, onde ele estuda, não está previsto o estágio no projeto pedagógico do curso. Então, ele é um elemento facultativo, é interessante, desenvolve um trabalho mais administrativo, só que o que a gente encontra hoje, na verdade, é a ausência da instituição de ensino, a omissão da instituição do ensino, que está relegando, está repassando para esses agentes de integração as obrigações que a lei impõe a elas. Então, o agente de integração, a gente encontra muitas vezes ele supervisionando o estágio, ele elaborando os planos de atividade de estágio. Isso não é função do agente de integração, isso é função da instituição de ensino. Quem tem que supervisionar o estágio para verificar se ele está correto, quem tem que visitar as unidades concedentes para ver se ela tem condições de oferecer o estágio, é a instituição de ensino e não o agente de integração. A lei não prevê essa atribuição para eles. Ok, temos aqui mais participações, mais pedidos aqui, né, de dicas para quem está em casa, que vai buscar esse primeiro estágio. A Cláudia, ela pergunta o seguinte: numa entrevista de estágio, como é que o interessado ele deve se comportar? No caso, eu preciso saber muito sobre a empresa que eu estou procurando obter uma vaga de estagiário? É a dúvida da Cláudia, ela não fala de onde ela é, mas ela deixou aqui essa pergunta. Eu acredito que seja interessante, sim, fazer a pesquisa, até para saber onde você vai estar atuando. Se aquela empresa oferta a você um local seguro para a sua atuação como estagiário. Eu acho interessante, sim, ter o conhecimento de como é, saber as condições que vai ser oferecidas, né? Porque como tem direito a uma remuneração, você tem direito a saber o que é que você vai fazer, qual a sua intervenção, qual é o papel, qual é o risco que você vai fazer. Porque como eu sou estagiário, por exemplo, na área de educação física, eu vou ficar sozinho na academia, qual é o risco que eu tenho ficando sozinho? Né? Então, eu posso responder por exercício legal da profissão, por exemplo. Então, saber sim os riscos, saber o local onde você trabalhar, acredito que seja interessante. Eu acho que é importante para o candidato a estágio ele sair com essa concepção de que ele vai para um local que está lhe recebendo de braços abertos para ele praticar, para ele aprender.
Então é importante que ele demonstre para o entrevistador que ele tem interesse, que ele está querendo realmente praticar as ferramentas próprias do profissional que ele quer se tornar, né? Então é importante que ele demonstre um certo conhecimento já que ele adquiriu na faculdade e a necessidade de ele praticar isso na empresa. Ele não deve se preocupar em ter uma postura de empregado, porque se a empresa o entrevistar com esse objetivo, ela já está errada. Então, eu entrevistei gerentes de empresa, por exemplo, e perguntei a eles o que é que eles querem saber nas entrevistas em relação ao estagiário. E as perguntas são todas voltadas para que profissional eu quero contratar. São perguntas direcionadas para saber se aquele candidato a estágio tem potencial de ser empregado. E não é isso que a lei de estágio prevê. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia, está em casa e tem dúvidas, pode mandar para a gente, 994 18 1206, manda essa pergunta, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo aqui no nosso programa. Vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia. Hoje estamos falando sobre os direitos dos estagiários e o estágio é uma ótima oportunidade para o estudante conhecer a área que estuda e também adquirir experiência no dia a dia de trabalho. Essa etapa ela pode resultar em boas recomendações, também relações profissionais duradouras e uma boa chance no mercado de trabalho. Mas como conseguir a tão sonhada efetivação? A gente vai trazer aqui alguns pontos e com a ajuda dos convidados de hoje vamos entender como é que a gente pode chegar a essa tão sonhada efetivação no emprego, sair de estagiário para ser contratado da empresa. Aqui a gente tem alguns tópicos e eu vou pedir a ajuda dos convidados para trazer essas informações. É importante que esse estagiário ele fuja do rótulo apenas de estagiário. Como é que ele faz isso? Porque a gente às vezes escuta muito, né? Aí é só o estagiário, ele fica ali, acredita que aquele rótulo vai limitar ele a fazer alguma coisa ali naquela empresa em relação a se sentir menos do que os outros profissionais, né? Como é que ele foge desse rótulo? Apenas estagiário. Você é apenas um estagiário. Olha, em relação à responsabilidade, de fato, ele é estagiário. Ele não deve ser tratado como o profissional que vai realmente produzir. Agora, o ponto negativo talvez fosse, um estagiário não tem valor ou não tem com que contribuir. Não, muitas vezes ele traz para a instituição que o acolhe, né, ideias novas, ele instiga, ele pergunta, ele faz com que aquele profissional que está ali supervisionando ele tenha mais cuidado, estude, né? Traz teorias novas que ele vê na instituição de ensino, que muitas vezes o profissional já está há muito tempo atuando e está meio acomodado. Então, o estagiário serve para instigar também, para fomentar o aprendizado. Ok. Outra dica importante para você que está buscando essa efetivação é que você tenha comprometimento. O que é que a gente poderia falar do comprometimento no dia a dia ali do estágio? Isso, a partir do momento que ele buscou o local para realizar seu estágio, seu aprendizado, ele tem que sim ter o comprometimento, principalmente com a futura formação profissional que ele vai ter, né? Então ele tem que estar atento às necessidades do local, às dúvidas, atender as pessoas de forma que consiga transmitir um certo compromisso, né? Tá ali diariamente, cumprir os seus horários, enfim. Cumprir o horário também é muito importante, né? Ele pode não ser penalizado assim, descontando na Bolsa Auxílio, mas se ele é um profissional que ele chega no horário certo, cumpre as atividades de forma correta, ele vai se destacar mais na frente. Se ele, naquele período de estágio, ele já começa a chegar atrasado, começa a sair um pouco mais cedo, ele está mostrando, poderá estar mostrando como é que vai ser esse seu compromisso como futuro profissional, já que o tema é sobre contratação. Ok. Outro ponto que a gente pode falar, que pode ajudar a pessoa que está em casa a se efetivar nesse estágio, dar sugestões e não palpitar. Qual a diferença de dar sugestão e não palpitar? O estagiário ele está, na verdade, na empresa, praticando a profissão, né? Usando ferramentas próprias da sua profissão. Então, ele deve dar sugestões sempre, porque ele está ali para aprender, para
sugerir alterações, ele deve intervir. Como profissional ele não vai intervir na prática, quando ele estiver sozinho atuando, já formado, ele não vai intervir. Então, dar sugestões, tanto o estagiário, quanto o empregado, quanto o chefe, quanto o subordinado, isso faz parte do trabalho em equipe, do trabalho em conjunto. Né? É importante também que esse futuro profissional, ele entenda os feedbacks, né? Ele pare para escutar as respostas do trabalho que ele está realizando ali no dia a dia. Isso, é importante ele saber essas atividades, vamos supor, como fossem umas dicas, né? De como ele melhorar a sua intervenção como estagiário. Outro ponto importante, o aprendizado, que a gente vem tocando aqui nessa tecla, né? Desde o início do programa, o doutor que está aqui nos ajudando, José Adilson, ele deixou já bem claro, também o André Souza nos ajudando, e sempre quando a gente fala em estágio, a gente ouve essa palavra aprendizado. Sempre tem que estar atento a isso, né, doutor? É o essencial, né? O estágio é para aprender, praticar, exercitar conteúdos próprios da profissão. Não se confundir com o aprendiz. O aprendiz na empresa é um contrato obrigatório, é um contrato de emprego, com todos os direitos trabalhistas. Apenas o FGTS aqui é reduzido, em vez de 8% é 2%. Aí ele está aprendendo uma profissão que exige formação profissional. A lei prevê, algumas profissões demandam formação profissional para o exercício. Então, a empresa é obrigada a contratar aprendizes, já estagiário não. Mas o que o estagiário está fazendo é aprendendo, praticando profissão. Além disso, o estagiário ele tem que ter também o seu comprometimento com a instituição de ensino. Né? Ele tem que estar estudando, tem que estar tirando boas notas, tem que estar buscando novos conhecimentos, fazendo cursos para melhorar a sua intervenção também em estagiário, trazendo também uma forma de feedback, que seria um feedback também para a instituição. Temos aqui agora comportamento. Se ele quer ser efetivado nessa empresa, ele tem que ter um bom comportamento. Como profissional, como futuro profissional e como estudante, né? As duas coisas vão estar ali em conjunto. Ele não dá para dissociar. Ok. Outro tópico aqui é o network, né? Essa questão da troca de contatos, desse bom relacionamento dentro ali da empresa, também fora da empresa, se tem essa oportunidade, né, de ampliar os contatos. Esses contatos no dia a dia são benéficos. Às vezes a gente está em uma empresa, conhece a pessoa de outra empresa por conta de um contato que fez durante aquele período de estagiário e pode surgir uma oportunidade. Se você tem, né, um comprometimento, se você busca ali o aprendizado, você vai sair na frente você tendo esse network. Como é que se constrói? É fácil construir um network? Dentro da empresa que ele está ali estagiando, ele vai ter esses contatos, vai ter essa troca de contatos, né? E futuramente, quando ele for contratado, a pessoa que estagiou com ele no mesmo período, que pode ter vários estagiários, a lei limita algum certo determinado quantitativo de estagiário, mas pode ser um futuro patrão dele, né? E pode ver pelo comportamento, pelo comprometimento que ele teve com a empresa, contratá-lo. E as redes sociais também ajudam muito para isso. Redes sociais também, né, vai ajudar para isso. E o estudante, né, o estagiário também deve se preocupar com o que ele posta nessas redes sociais. As empresas também têm esse direito de olhar um pouquinho como é o comportamento dele nas redes sociais, se ele também está expondo algumas atividades ali da empresa nas redes sociais. É bom que ele fique atento a isso também? É claro, porque o estagiário dentro de uma empresa ele pode ter acesso, por exemplo, a sigilos, né, a segredos de fabricação, de produção. A imagem da empresa, né, pode estar sendo distorcida por ele pode estar insatisfeito com o estágio e levar isso ao conhecimento por meio das mídias sociais. Então, um comportamento de aprendizagem, mas sempre pensando que ele vai ser o futuro profissional naquela atividade que ele está desenvolvendo. Então, comportamento semelhante ao que seria do empregado. Lembra que, no caso específico da profissão de educação física, que é uma profissão regulamentada assim como outras, ele é exercer ou anunciar que exerce profissão regulamentada sem a devida habilitação. E a partir do momento que ele diz que está atuando como um profissional, como personal, ele pode responder por exercício legal da profissão. Hoje em dia a gente vê muito, né? Muitas pessoas chamadas de digitais influencer, né? Que influenciam várias pessoas, colocam lá, acessam o Instagram, aí começam a se comportar como profissionais de tais áreas, começam a passar dicas, orientações. Isso é muito sério, né? E o conselho está ali fiscalizando. Vocês observam. E quem tem alguma dúvida sobre um determinado profissional também pode procurar o conselho para saber se aquele profissional é habilitado ou não?
Pode sim. A gente está sempre atento às redes sociais. Existe um setor dentro do Conselho da Fiscalização que fica verificando isso, né? As redes sociais, as denúncias chegam para o Conselho também, a gente verifica nas redes sociais. E eles podem entrar diretamente em contato com o Conselho, né? Através do site, que é o cref12.org.br, né? E pode ir lá fazer a denúncia e lá tem todos os nossos telefones. E aqui um último tópico para ajudar você que está em casa, né? Que você que está querendo essa efetivação, passar de estagiário a trabalhador de carteira assinada nessa empresa, você não enxergar a contratação como única opção. A contratação como empregado, né? Veja, é mais importante ele se preocupar em aprender, não necessariamente ser contratado para aquela empresa, porque durante o estágio ele pode até entender que aquela empresa não seria o lugar ideal para ele trabalhar. Ele pode preferir não trabalhar naquela empresa, pela experiência que ele já teve no estágio. E não pensar que o estágio necessariamente tem que ser voltado para uma contratação futura, né? Ele pode muito bem trazer aquela experiência, levar aquela experiência para a carreira mais na frente, não necessariamente naquela empresa. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não quis identificar, mas quer saber o seguinte: quais falhas não devo cometer no ambiente profissional? No caso, o estagiário não pode cometer aí na empresa. A pessoa não quis identificar, mas quer saber quais falhas não pode cometer. É um pensamento correto ele pensar nesse estágio e não poder cometer falhas? Tem algumas falhas que não Acho são... que ali é o momento dele cometer as falhas, né? Que vai ter um profissional para supervisionar e dizer, olha, você não está fazendo da forma correta, você não está fazendo essa atividade de forma correta. É como a gente está dialogando como uma forma de aprendizado. Ali é o momento dele falhar, porque ele não pode falhar quando ele se tornar profissional, né? Agora, lógico, se você é um estagiário sozinho e não tem um profissional lhe acompanhando para supervisionar, se você está no exercício legal da profissão, no caso de profissão regulamentada, uma falha sua pode vir trazer consequências gravíssimas às pessoas. Esse pensamento deixa já o estagiário tenso, né? Ele vai para esse ambiente de trabalho, se ele pensa dessa forma, ou se repassam para ele dessa forma, ele já chega ali com um peso muito grande. Ó, vou trabalhar, mas tenho que ser muito atencioso e muito delicado em algumas situações para não cometer falhas. Veja, ele como estudante e aprendendo, mas ao mesmo tempo exercendo algumas atividades profissionais com a supervisão, ele não pode ser negligente, né? Mas ele vai ser imperito, né? Ele não vai ter a perícia necessária ainda, por isso que o supervisor tem que estar acompanhando, né? Então a empresa não deve punir porque ele foi imperito, ele não vai ter a perícia necessária ainda para executar com perfeição, ele está ali para praticar, para chegar à perfeição. Agora, negligente ele não deve ser, né? Nem imprudente. Ele é orientado, ele deve seguir normas de segurança, por exemplo. Então, ele não deve ser imprudente e desrespeitar as normas de segurança. Porque ele está ali naquele ambiente de trabalho, todos os outros obedecem aquelas regras, por que ele não vai obedecer, né? Outra dúvida agora da Rafaela, ela diz que está procurando estágio. Quais os passos para ter um bom currículo? Nesse período de estágio também o currículo, ele pesa muito na escolha desse estagiário ou ainda não? Esse período é um pouco mais flexível? É bastante relativo, que é o momento de que ele está buscando o conhecimento para o aprendizado, né? As empresas procuram verificar a análise do currículo para ver se tem alguma intervenção fora da área dele, por exemplo, como domínio de informática, né? Que algumas empresas utilizam. Então, eu não vejo problema na questão do currículo, não. Eu acho que é um equívoco do aluno, né, e da empresa se preocupar com o currículo do aluno, do estagiário. Veja, é importante verificar sim, o currículo do ponto de vista de que disciplinas ele já cursou, em que período do curso ele está, porque algumas profissões exigem que só a partir de tal período do curso é que ele pode estagiar. Então, alguns cursos, né, algumas profissões têm leis específicas que determinam. Ninguém que estuda educação física pode fazer estágio já a partir do segundo ou do primeiro período, por exemplo. Outras profissões não têm essa delimitação. Então, a importância da empresa verificar é o que é que o aluno já traz de conteúdo teórico que pode ser aperfeiçoado lá. Mas o que eu vejo na prática é empresas exigindo como currículo para estagiário que ele tenha inglês fluente, que ele tenha carro e que ele more próximo. Ora, se eu vou aprender, que diferença faz se eu tenho carro
ou se eu já sei inglês, se eu vou aprender matemática ou história ou geografia, né? Se eu vou praticar ferramentas de matemática, história e geografia. Então, para a empresa interessa uma mão de obra que já tenha inglês fluente, mas ela não deve contratar o estagiário para mão de obra, ela deve contratá-lo para ensinar. Então, é um equívoco, é um erro por causa da lógica do estágio que está invertido. Então, deve se preocupar com o currículo, sim, mas sempre para complementar, para ele ter uma ampliação da sua área de atuação. Né? Por falar em empresas, né, vamos trazer um pouco para a realidade aqui de Pernambuco. Quais as áreas que demandam mais estagiários e quais as áreas que cometem mais infrações, que não respeitam, infelizmente, a lei do estágio? Como é que a gente poderia compreender Pernambuco em relação à demanda? Minha experiência no Ministério Público do Trabalho e anterior de 12 anos no Ministério do Trabalho levou à seguinte conclusão. As áreas chamadas de administrativas, né, trabalhos administrativos, são as que mais fraudam. Por quê? Porque se confunde rotina administrativa, né, atividades burocráticas repetitivas com administração. Ninguém passa 4 anos na faculdade fazendo um curso de administração para passar 2 anos numa empresa tirando cópia, digitalizando documento, fazendo arquivos, né, e organizando listinhas de cheque devolvido, de cartão de crédito para entregar ao cliente, por exemplo. Isso não é atividade, ferramenta própria do administrador. Então se confunde rotinas administrativas, organizar um setor colocando papéis em seus devidos lugares, com atividades próprias do administrador. Mas nós temos, por exemplo, os bancos. Né? Bancos estão sendo investigados pelo Ministério Público do Trabalho, algumas ações civis públicas já foram ajuizadas, e o que nós temos encontrado é, alguns bancos estão contratando estagiário para servir como um período de experiência. Então ele passa até 2 anos preparando o estagiário para ser bancário, mas não para ser administrador, nem contador, nem economista. Para você ter uma ideia, o banco, a maioria dos bancos não tem a contabilidade feita na agência. A contabilidade é feita em um local, em Brasília ou em São Paulo, na sua sede. E por que ele contrata um estagiário de contabilidade se nada de contabilidade é feito na agência? No entanto, a instituição diz sim, assina esse termo de compromisso, os agentes de integração indicam o estagiário para esses locais e o estagiário vai porque ganha muito bem, o banco costuma pagar bem como bolsa de estágio. No entanto, ele vai sair talvez um excelente bancário, mas um péssimo contador, porque ele não vai aprender a praticar nada de contabilidade, nem de administração, nem de economia. Em relação à área de educação física, né, a gente apresentou e disse para quem está em casa que o André Souza, ele é assessor técnico de fiscalização do Conselho Regional de Educação Física em Pernambuco. Quais as principais demandas e denúncias que vocês recebem em relação a essa questão de desvinculação, né, do estágio? Isso, muitos estudantes de educação física atuando no exercício legal da profissão, principalmente no horário que eles pensam que a fiscalização não está atuando, né, de 5h30 a 8 horas da manhã e no período noturno. E a gente vem realizando fiscalizações rotineiras, né, as denúncias estão chegando, nós estamos investigando alguns casos e é feito isso. Então, eles pensam que nesse período, porque não ser um período normal, rotineiro, podem cometer as irregularidades, mas a gente está atento, a gente está observando. Então, a grande maioria é essa. Também é estágio fora do período regular, né? Então, se ele está dentro de um ambiente, academia, clube, qualquer área da área da saúde, ele tem que estar cursando a segunda metade do curso de bacharelado. Então, a gente já pegou em clínica de natação, por exemplo, para bebê, licenciados, né, dando treinamento para criança. Então, foram notificados por exercício legal da profissão. Então, tem que ser um profissional ou um estudante do 5º período acompanhado por esse profissional nessa intervenção. Esses trabalhos, né, dos conselhos são importantíssimos para coibir essas práticas, né, doutor? Sem dúvida. Tanto é que nós, Ministério Público do Trabalho, estamos fazendo parcerias com os conselhos, como o de Educação Física, já tem uma parceria antiga. Já fizemos audiências públicas em Caruaru, por exemplo, convocando academias de ginástica e clubes para levar o esclarecimento para esses proprietários de academia, tratar das questões específicas de contratação de profissional e de estagiário, porque existe uma interface. É importante esse tema que você tocou agora, porque muita gente acha que o estagiário não está exercendo a profissão. Está sim. A interface entre teoria e prática, ela praticamente não existe, só na abstração. A formação profissional do professor de educação física, ela não vai existir sem essa prática, seja ela num ambiente simulado, na própria instituição de ensino, seja ela numa academia. Então eu já encontrei muito personal trainer que era estagiário. E a academia sabe que ele ainda não é formado, no entanto permite que ele tenha um aluno
pagando para ele diretamente para exercer a profissão. Ora, é exercício ilegal da profissão. Os conselhos atuam nessa questão do exercício ilegal da profissão, mas como estagiário, nas profissões regulamentadas, na atividade de estágio, ele já está praticando atividades do profissional, o conselho também pode intervir, sim, porque aí você tem as duas coisas, tem o estudante e, ao mesmo tempo, o profissional. Ele está exercendo uma atividade que já é considerada atividade de profissão. Se não tiver o supervisor e esse supervisor não for registrado no conselho, há ilegalidade na atividade, né? E o estágio não é verdadeiro. Então, essa parceria com os conselhos é essencial e a gente está, esse ano, estreitando esses laços, vamos realizar mais audiências públicas em conjunto com os conselhos de profissão para justamente levar esclarecimentos primeiro, mas também atuar punindo posteriormente as empresas que fraudarem a lei. No caso desse estudante, né, que está fazendo esse estágio, já se apresenta como profissional, às vezes personal trainer, ele também sofre alguma punição junto ao conselho para ele ser registrado? Ele passa por algum processo de reciclagem, não sei, algum treinamento para poder conseguir esse registro, já que, enquanto ainda estudante, ele infringiu uma lei? O conselho ele é um órgão orientador e fiscalizador, né? Então, no primeiro momento, há uma orientação informando que ele não pode estar no exercício legal da profissão, por entender a questão social, que futuramente ele vai ser um profissional. Se fizermos imediatamente o exercício legal da profissão, que é feito, né? Ele poderá futuramente não se registrar, né? Não está podendo atuar no seu mercado de trabalho. Então, o conselho tem esse papel orientador. Inclusive, nós vamos às instituições de ensino também, através de convite, né? As instituições convidar o conselho está aberto a prestar esclarecimentos sobre a questão do estagiário, né? Então, a gente vai às instituições para passar essa orientação. E a partir do momento que ele está sozinho, ele pode responder e ele deverá responder por exercício legal da profissão. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Assunto do Dia. Até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos conferir oportunidades de trabalho. Agora tem 7 vagas, olha só, 7 oportunidades para ajudante de carga e descarga. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário. São 7 vagas para ajudante de carga e descarga. Vamos conferir juntos agora mais oportunidades de trabalho. 5 vagas para ajudante de cozinha. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário R$1.777. São 5 vagas para ajudante de cozinha. Vamos a mais oportunidades. 2 vagas agora para auxiliar operacional de logística. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.500 é o salário. São 2 vagas para auxiliar operacional de logística. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue com o programa falando mais sobre os direitos dos estagiários e vamos conferir a partir deste momento as dúvidas. Chegaram várias perguntas através da nossa linha interativa, também através do nosso WhatsApp. Então vamos conferir a partir deste momento a primeira pergunta. A primeira dúvida que chegou através do telefone é do Edmilson José, ele que é de São Lourenço da Mata. A pergunta dele é a seguinte: o estudante que acabou de se formar pode estagiar em 2 empresas, pela manhã em uma e o restante do dia em outra empresa? Pode? Não pode?
que acabou de se formar pode estagiar em 2 empresas, uma pela manhã e uma outra no restante do dia? Se ele acabou de se formar, ele já é profissional, né? Então ele não pode estar estagiando. Não pode haver estágio de alguém que já concluiu o curso. O estágio só é válido enquanto o aluno estiver matriculado e frequentando a instituição de ensino. Acabou o curso, não existe mais estágio. Já passa a ser trainee, né? Aí um outro seria outro programa, exato. Ok, vamos agora a mais outra dúvida. Chegou outra pergunta, Evandro Bezerra, ele que é de Salgadinho, em Olinda. Eu queria saber novamente sobre a carga horária diária de um estagiário e a carga semanal, o mínimo e o máximo de horas diárias e semanais. Queria saber também sobre a questão de provas e qual a diferença entre aprendiz e estagiário. E se tem uma idade mínima, e a pergunta dele continua. Então vamos pausar aqui, uma idade mínima e máxima para ambas as partes. Vamos voltar aqui a outra tela para a gente fazer em partes aqui as dúvidas. Queria saber novamente sobre carga horária diária do estagiário e a carga semanal. O que a gente poderia reforçar para o Evandro Bezerra? Evandro, a lei prevê que, no caso de estágio de nível médio superior, né, a carga horária máxima permitida diária de 6 horas e 30 semanais. Para o nível médio, regular e até educação de jovens e adultos, ensino fundamental, na modalidade de educação de jovens e adultos, ele pode ter somente 20 horas semanais, 4 por dia. Com relação a ser aprendiz e ser estagiário, é importante a distinção. O estagiário, ele é uma relação de trabalho, ele é um ato educativo, ele está ali para aprender a profissão, praticar. O aprendiz, ele é um empregado, é um contrato de emprego com carteira assinada, com 13º, com férias, com fundo de garantia. Ele vai ter que estar também vinculado a uma instituição de ensino que vai lhe oferecer o curso de aprendizagem e ele vai ter aulas teóricas na instituição de ensino e aulas práticas na empresa, mas com um contrato de emprego, carteira assinada e tudo. A idade mínima, no caso, para o aprendiz é 14 anos. Então, dos 14 aos 24 anos, a pessoa pode ser aprendiz. Até 18 anos, ele não pode atuar em atividade noturna, perigosa ou insalubre. De 18 aos 24, ele poderia exercer até atividades com essas características, né? Com relação à prova, né, a lei prevê também que na semana de provas ou de avaliações, o estudante estagiário tem direito a, no mínimo, reduzir em 50% a sua carga horária. Ok. Dúvidas esclarecidas, a gente vai seguir aqui com mais participações, mais perguntas, e a gente tem aqui uma dúvida que chegou através da fanpage. A pessoa não quis identificar, mas quer saber se é interessante o estudante colecionar estágios em várias empresas, exercendo funções diferentes. É interessante para esse currículo do estudante? Veja, se forem todas, né, no ramo profissional dele, ou seja, se ele tiver a oportunidade de estagiar em empresas diferentes, desde que na área de formação dele, acho que enriquece o currículo, sim. Né? Em relação agora, a gente falou, né, das academias, são academias privadas que oferecem, buscam, né, às vezes, alguma instituição que promove essa questão da seleção, já chega ali com esse estudante que vai mais ou menos exercer aquela função, mas no setor público. Como é que funciona essa questão da seleção? Como é que o setor público seleciona o estagiário? Porque também existe, né, estagiário em setor público. Sim. A Constituição diz que os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, né, empresas públicas e sociedade de economia mista, só podem contratar pessoas mediante seleção, mediante concurso público. Considerando que o estágio é uma relação de trabalho, né, não é emprego, porque o objetivo final é a educação, mas é uma relação de trabalho, eu não posso deixar de fazer essa seleção pública justamente para evitar que sejam colocados para estagiar apenas os apadrinhados dos dirigentes desses órgãos, dessas instituições. Então, o município, para contratar estagiário, deve fazer seleção pública, de modo que haja impessoalidade. Não a indicação do vereador, não a indicação do prefeito ou da primeira-dama, né? Não quem votou no candidato ou quem é da mesma ideologia do partido a que ele pertence. Então, essa seleção pública é necessária, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu sobre isso e os municípios, o Estado, a União, os órgãos públicos em geral e as empresas públicas como Banco do Brasil, Caixa Econômica, só podem admitir estagiário mediante seleção pública. Muito importante a gente
saber dessa informação, a gente cobrar, fiscalizar, claro, né? Cabe a cada um de nós fiscalizar. A gente precisa de mais transparência nesses processos seletivos. Se você me permite, eu encontrei em Garanhuns, por exemplo, 200 estagiários em diversas escolas. E havia um concurso público já em fase de expirar e o prefeito não chamava os concursados. Então, em cada sala de aula havia estagiário regendo classe sozinho. Isso é proibido, isso não pode. No entanto, o estagiário era chamado por quê? Porque o estagiário é quem eu quero colocar, né? Sem seleção pública. E o concursado, muita gente que passou no concurso não votou em mim. Então, a gente fez um termo de ajuste de conduta e o município teve que dispensar esses estagiários e contratar os professores concursados. Muito bom esse papel. A sociedade toda agradece, né, doutor? Obrigado. Nossa atuação. A gente tem aqui uma pergunta em relação à remuneração. Existe algum valor mínimo para essa remuneração para a Bolsa Estágio? Olha, não existe, né? A lei não prevê, né, um mínimo. Ele prevê uma bolsa, uma remuneração que seja compatível com as atividades que ele vai realizar, somente quando o estágio é não obrigatório, né? E também um auxílio transporte, né? No caso do estágio não obrigatório. Em caso de acidentes, né, no estágio, existe também uma questão de algum seguro? Como é que esse supervisor ele deve, né, se comportar no momento de um acidente no ambiente de trabalho? Ao firmar o contrato do estágio, né, ele tem, a instituição ou a parte concedente, ele tem que pagar um seguro do estagiário, né? Exato. A lei obriga que seja contratado o seguro, né? O seguro é obrigatório. E a lei também diz que a unidade concedente ela tem que cumprir todas as normas de saúde e segurança no trabalho. Então, o que ela é obrigada a cumprir em relação aos seus empregados, o estagiário está dentro daquele contexto e tem que também submeter as mesmas normas de saúde e segurança no trabalho. A gente falou que existe aquele acompanhamento, né? Para ser estagiário tem que ter algum vínculo com a instituição de ensino. O desempenho acadêmico desse estudante também é levado em consideração para a renovação ou não desse contrato? A empresa pode usar isso como um argumento, né? Se ele não está bem nos estudos, não vamos renovar esse contrato. Isso deveria ser visto principalmente pela instituição de ensino, né? Porque se o estágio está de alguma forma prejudicando o desempenho acadêmico, algo está errado. Seja com a carga horária, seja com a distância que ele se locomove para poder exercer o estágio, seja a própria atividade que pode estar desconcentrando ele do estudo principal na faculdade. Então deveria ser observado pela instituição de ensino se está atrapalhando o estudo dele. Inclusive, a lei prevê que a instituição de ensino tem a obrigação de reorientar, de realocar o estudante que esteja em um local que não esteja proporcionando esse complemento, essa atividade que seja benéfico realmente para o aprendizado, para o curso. É a obrigação dela fazer essa realocação. Isso, né? A lei também diz que o estudante tem que estar cursando, né? Então, a gente já encontrou algumas situações que, para não perder o vínculo com a universidade, ele se matricula na universidade, a partir do momento que começa as aulas, ele faz pega o vínculo do estagiário, está atuando no seu local, mas já não está mais cursando, porque ele trancou a universidade. Exato. E essa informação que tem que repassar para o local onde está cedendo o estágio é a instituição. Porque o contrato de estágio ele tem um período de validade. Ok, temos aqui outra participação, Amanda Souza. Ela quer mais dicas em relação aos pontos positivos e negativos que a empresa analisa no estagiário. Vamos fazer uma revisão agora nesse último bloco do programa. O que a gente poderia classificar como pontos positivos e negativos que essa empresa analisa no estagiário? Eu diria que eu sugeriria à empresa que ela tenha um programa de atividade de estágio, que se ela tiver interesse em ter estagiário, que seja para ir aprender. Então, os pontos que ela deve observar no estagiário é o interesse, é a capacidade que ele tem, que ele demonstra de realmente praticar as ferramentas próprias do profissional que ele quer se tornar. E não do ponto de vista do empregado que ela quer contratar. Quer complementar também? Pode ficar à vontade. Tudo complementando o que o doutor falou, a questão do comprometimento, né? É interessante, também importante verificar isso, que é como ponto positivo. E a busca do conhecimento, né? Acho que é importante ele estar buscando esse conhecimento, estar se aperfeiçoando, não só no estágio, mas fazendo cursos que o vão qualificar para ser um bom profissional. Em relação aqui às atividades mais complexas, né? Como é que esse estagiário deve se comportar? Se ele tem dúvidas, eu acho que ele tem que perguntar, né? Quanto mais ele pergunta, mais ele aprende. Ele não deve se limitar. Né? A lei prevê que esse termo de compromisso pode sofrer aditivos, de modo que o plano de atividade de estágio seja sempre modificado, alterado,
quando houver avaliação, e essa avaliação deve ser com progressividade, ou seja, deve haver progressividade na complexidade das tarefas que o estagiário vai realizar. Por isso que não está correto passar 2 anos e fazer a mesma atividade, nem passar 1 ano quando você aprende aquilo em 3 meses. Então, é muito importante sim que essa progressividade de complexidade de tarefas conste no termo de compromisso vindo do plano de atividade de estágio. A gente compreendeu bem, né, os direitos dos estagiários, mas vamos reforçar: a empresa que não cumpre, né, essa lei, a empresa que viola a lei do estágio, qual penalidade cabe a essa empresa? O Ministério do Trabalho, quando encontra o desvio, quando encontra que, na verdade, a empregado está sendo tratado como estagiário, ele aplica uma multa como se fosse empregado sem registro. Né? E a lei nova, inclusive, está alterando muito, vai ser mais de R$6 mil o custo de uma multa, né, por empregado sem registro, no caso do Ministério do Trabalho. Ele exerce a função de Exato, quando o estagiário não é estagiário de verdade, ele é empregado sem carteira assinada. Então, a principal penalidade é essa, é empregado sem registro. Do nosso ponto de vista, ou seja, a atividade nossa é levar até o judiciário para que ele determine que a empresa não mais cometa aquela infração. Também é papel de vocês, né, do Ministério, essa questão de auxiliar, né, aos profissionais. Existe também um trabalho social do Ministério do Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, né, doutor José? Em relação ao Ministério Público do Trabalho, tem também esse cunho social de orientar, de realizar palestras, de realizar algum chamamento, né, como vocês chamam de audiência? Audiências públicas. Audiências públicas. Nós podemos, de imediato, já instaurar um procedimento e já punir a empresa, digamos, né? Levando até o judiciário para que o judiciário puna, na verdade. Mas a gente costuma fazer um trabalho preventivo junto com os conselhos, como eu faço um trabalho, uma parceria muito boa com o Conselho de Educação Física, levando primeiro a orientação, mostrando qual é o nosso entendimento, o entendimento do judiciário, para depois a gente passa para a ação fiscalizatória mesmo. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você que está em casa, acredita que as empresas elas deveriam ser mais fiscalizadas para respeitar os direitos dos estagiários? 78% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 22% disseram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado pelo seu carinho e interação de sempre aqui no nosso programa. Agora estamos na reta final desta edição do Assunto do Dia. É o momento de agradecer aqui aos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. André Souza, professor e assessor técnico de fiscalização do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, o CREF 12. Isso. Muito obrigado pela participação. Um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Obrigado, o Conselho agradece o convite de estar esclarecendo à sociedade esse importante papel como estagiário, né, no caso da educação física, enfim, e lembrar que, como eu falei no início, né, o estudante, o estagiário, ele vai ser por um período e profissional ele vai ser pela vida toda. Então comece a ter seus princípios éticos a partir de agora para que seja um bom profissional futuramente. Mais uma vez, muito obrigado ao André. Doutor José Adilson, procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, muito obrigado pela presença, por tirar nossas dúvidas. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Em nome do Ministério Público do Trabalho, em Pernambuco, eu agradeço e espero ter ajudado a esclarecer aos estudantes, às instituições de ensino e às empresas, e dizer para o estagiário que ele pense sempre o seguinte: a defesa do estágio correto passa pela defesa do futuro profissional. Hoje ele é estudante e é estagiário. Se esse estágio não for correto, daqui a alguns anos ele vai ser profissional e não vai haver vaga para ele. Porque enquanto as empresas puderem só contratar estagiário como mão de obra barata, não vai haver vaga para empregado. Colou o grau, você não tem mais chance no mercado de trabalho. Então ele tem que defender o estágio correto, pensando que amanhã ele vai ser um futuro profissional. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, muito obrigado pelo carinho e a audiência de sempre. Parabéns a todos os estagiários. Teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã. A você e a toda a sua família, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!